Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Find Luke chapter 11 in your Bible, please. Lucas 11 na sua Bíblia. A parable in which Jesus teaches us how to pray. Aqui temos uma demonstração onde Jesus nos ensina como orar. Jesus is going to teach us how to pray this morning. Jesus vai nos ensinar a orar nessa manhã. Whenever Jesus taught on prayer, he always wanted us to touch answered prayer. Sempre quando Jesus nos ensinava a respeito da oração, Ele queria que nós tocássemos uma oração respondida. And today in our parable, Jesus is going to teach us how to touch answered prayer. E hoje na nossa parábola, Jesus vai nos ensinar a tocar a oração que é respondida. A parable in Luke 11 verses 5 to Nessa 10. parábola em Lucas 11, versículos 5 ao 10. Luke 11 verses 5 to 10. 1. Lucas 11, 1 ao 10. Perdão. Verses 5 to 5? 10. Ok. 5 ao 10. Luke 11 verses 5 Lucas to 10. 11, do 5 ao 10. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhes disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me oportunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para nos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrireis. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrirá a porta. We have a parable of 3 friends. This is a parable of 3 friends. Essa é a parábola dos 3 pães. 2 of them are going to be close, one is going to be distant. 2 desses pães estarão longe. Can you repeat that? I'm sorry. I'm hearing it bad. I'm sorry. Can you repeat that, please? Can you repeat it? I'm sorry. I can't really. You, Okay, it's better. you, Okay, that's better. you're struggling to hear me. No, now it's better. Can you repeat it? Is it better now? Yes, it's better. Okay. Okay. To understand our parable, Para que nós possamos entender a parábola, you must see friendship all the way through the você parable. deve enxergar a amizade durante toda a parábola. Luis and Pablo are friends. Luis E Pablo são amigos. and Pablo has another friend suddenly come to his house. E Pablo tem um outro amigo que de repente vai à sua casa. This is the parable that Jesus is giving us. This is the parable Jesus is giving us. Essa é a parábola que Deus está nos dando. Marco shows up to Pablo's house at midnight. Nós temos Marcos se aproximando da casa de Pablo à meia-noite. And Pablo was not expecting Marco to come. E Pablo não estava esperando por Marcos chegando às meia-noite. So Pablo says, Marco, come on in. Então Pablo fala: Marcos, entre. I will put you up for the night. Eu vou deixar você dormir aqui essa noite. And
Marco shows up at Pablo's house, Então, quando Marcos ele finalmente chega à casa de Pablo, he's from out of town. ele é de outra cidade Pablo did not expect him to come. e Pablo não esperava por ele. Pablo says, Marco, I'm going to fix you. I'm going to prepare a sandwich for you. Pablo disse: eu vou preparar um sanduíche para você. And suddenly Pablo remembers, E de repente Pablo se lembra: I have no bread. eu não tenho pão. But he knows that his friend Luis has some bread in his Mas house. ele sabe que o seu amigo Luiz tem pão na sua casa. So Pablo says to Marco, Marco, stay here. Então Pablo diz a Marcos: Marcos, fique aqui I'm going to be right back. e eu vou voltar. And Pablo goes over to Luis's house Então Pablo vai até a casa de Luiz to ask him for some loaves of bread. para pedir a ele por alguns pães. And when Pablo gets to Luis's house, Então quando Pablo chega até a casa de Luiz, it's now midnight. é agora. It's midnight? And It's not Pablo midnight? goes, É às meia-noite, então Pablo ele bate na casa de Luiz às meia-noite. Luis is sleeping. Luiz está dormindo. Pablo says, I need your 3 loaves of bread. Pablo bate e fala: eu preciso dos seus 3 pães. Luis is still asleep. Luiz ainda está dormindo. Obrigado. Who is at my door? Quem está na minha porta? It's your friend Pablo. É o seu amigo Pablo. I need your 3 loaves of bread Eu preciso dos 3 pães, because my friend Marco just came from out of town. porque o meu amigo Marcos ele chegou de uma outra cidade I wasn't expecting him, e eu não estava esperando por ele. and I need your 3 loaves of bread. Então eu preciso dos seus 3 pães. Well, now Luis is starting to wake up. Agora Luiz ele começa a acordar. Luis goes, why are you at my door at midnight? Aí Luiz ele pergunta: por que você está na minha porta às meia-noite? Pablo, go back to bed. Pablo, volte a dormir. Pablo says, but I need your 3 loaves of bread. Pablo diz: não, eu preciso dos seus 3 pães. My friend Marco has come from out of town. O meu amigo Marcos veio de outra cidade. I have to have your loaves of bread. Eu preciso dos seus pães. And now Luis is totally awake. E agora Luiz ele está finalmente acordado. And he says to Pablo, E ele diz a Pablo: get off my property. saia da minha propriedade. Go back to bed. Volte para a cama. And Pablo says, Então Pablo diz: I have to have your 3 loaves of bread. eu preciso dos seus 3 pães. I'm not leaving your property. Eu não vou until sair you da give sua me 3 casa loaves of até que você me dê 3 pães. bread. This is the parable that Jesus has given to us in Luke 11. Essa é a parábola que Deus nos deu em Lucas 11. He has Pablo at Luis's door E- at midnight, Ele tem Pablo na porta da casa de Luiz às meia-noite, demanding 3 loaves of bread. implorando, insistindo por 3 pães. There are 2 words in our parable that bring the parable to life. Existem 2 palavras nessa parábola que dão vida a essa parábola. The first is the word midnight. A primeira palavra é a palavra meia-noite. You have to see this parable happening at midnight. Você tem que imaginar essa parábola acontecendo às meia-noite. Pablo is at Luis's door asking for 3 loaves of bread at midnight. Pablo está na porta da casa de Luiz pedindo por 3 pães às meia-noite. And Pablo is saying to his friend Luis, E Pablo está dizendo ao seu amigo Luiz: what kind of a friend are you? que tipo de amigo você é? Are you only a friend in happy times? Você é apenas um amigo nos momentos felizes? What about when things get difficult? E quando as coisas ficam difíceis? Like right now, Como agora? are you still gonna be my friend? Você ainda continuará sendo meu amigo? Can I lean on the relationship Eu posso me inclinar nesse relacionamento and get 3
loaves of bread from E- you at midnight. E aproveitar que nós temos uma amizade forte e pegar 3 pães de você às meia-noite. And so Pablo is going to lean on his friendship with Luis Então Pablo, com a amizade que ele tem por Luís, in order to get 3 loaves of bread from Luis. ele vai conseguir os 3 pães. And this is how Jesus is teaching us to pray. E é assim que Jesus tem nos ensinado a orar. If you're going to pray like Jesus teaches in this parable, Se você vai orar como Jesus ensina nessa parábola, you better have a friendship with God. é melhor que você tenha uma amizade com Deus. Build a friendship with God now, Construa uma amizade com Deus agora, so that when something difficult happens in your life, para que quando alguma coisa difícil aconteça na sua vida, you have a friendship that you can go to, você tem uma amizade que você pode ir até esse amigo. and you can say to your friend, your father, E você pode dizer ao seu amigo, que é o seu pai: give me 3 loaves of bread. me dê os 3 pães. Now, Pablo is at Luis's door at midnight. Pablo está na casa do Luís às meia-noite. The first time that he knocks on A Luis's primeira door, vez que ele bate na porta de Luís, that's okay. tudo bem. But when Luis says to Pablo, Mas quando Luís fala para Pablo: be quiet, fique quieto, get off my property, saia da minha casa, go back to bed. volte para a cama. And when Pablo keeps on knocking at the door, E quando Pablo continua a insistir, batendo na porta: give me your 3 loaves of me bread. dê os 3 pães. You cannot do this. Você não pode fazer isso. It's illegal. É ilegal. If you stand at someone's door at midnight Se você ficar na porta da casa de alguém às meia-noite and demand something at midnight, e ficar ordenando para aquela pessoa às meia-noite, we have laws for this kind of behavior. nós temos leis para esse tipo de comportamento. We call it trespassing. Nós chamamos esse tipo de comportamento invasão. We call it disturbing the peace. Nós chamamos de perturbação à paz. We call it harassment. Nós chamamos de ameaça. And now Pablo is harassing Luis at midnight. E agora Pablo está ameaçando Luís às meia-noite. This is illegal behavior. Esse é um tipo de comportamento ilegal. And Pablo is basically serving his friend Luis an ultimatum. E Pablo está basicamente servindo ao seu amigo Luís uma intimação, fazendo uma intimação para o seu amigo Luís. Either call the police Ou ele liga para a polícia, or get me your 3 loaves. ou você me dá os 3 pães. But I don't think you're going to call the police. Mas eu não acho que você vai ligar para a polícia. I think our friendship is too strong for Eu acho que a nossa amizade ela é muito forte para que você ligue para a polícia. that. We have too much history. Nós together. temos um histórico muito grande juntos. We play on the same soccer team. Nós jogamos no mesmo time de futebol. I helped you move. Eu te ajudei a fazer a sua mudança. I don't think you're going to call the cops on me. Eu não acho que você vai ligar para a polícia. I think you're going to get out of bed, Eu acho que você vai sair da sua cama, go to your pantry, and get me 3 loaves of bread. você vai até a sua despensa e você vai me pegar os 3 pães. And by having Pablo at Luis's door at midnight, E tendo Pablo na porta do Luís às meia-noite, Jesus has Pablo praying illegal prayers. Jesus tem Pablo fazendo uma oração ilegal. That's the title of my message. Esse é o Illegal título prayers. da minha mensagem, Orações Ilegais. It's a kind of praying that Jesus is teaching us in this parable. É um tipo de oração que Jesus está nos ensinando nessa parábola. And there's actually several occurrences in the Bible of illegal prayer. E na verdade existem várias ocorrências de orações ilegais na Bíblia. I'm just going to mention one. Eu vou apenas mencionar uma. A woman had a problem of an internal bleeding.
Uma mulher, ela tinha um problema interno a qual ela sangrava. And she heard that Jesus was coming to town. E ela escutou, ela ouviu que Jesus estava chegando naquela região. Hope filled her heart. Então a esperança começou a encher o seu coração. If I could just get to Jesus right now, Se eu apenas conseguir me aproximar de Jesus, I know if I touched him, I know I'd be healed. eu sei se eu tocar em Jesus, eu serei curado. The problem was O problema é the law of Moses. a lei de Moisés. The law of Moses A lei de Moisés had some laws about this woman's condition. tinham leis específicas acerca da condição daquela mulher. The law of Moses said that if you have a chronic bleeding condition, A lei de Moisés diz: se você tivesse um you cannot go to the temple and worship. o que significa que você não pode ir ao templo para adorar. Furthermore, the law of Moses said this: Também a lei de Moisés diz o seguinte: if you're unclean se você está sujo and you touch someone else who is unclean, E você- if you touch somebody else, e se você tocar uma outra pessoa, they become unclean. essa with your pessoa se torna suja mediante ao seu toque. touch. So the law of Moses said a third thing: Então a lei de Moisés diz a terceira coisa: if you have a chronic condition that makes you unclean, se você tem um problema crônico que te faz sujo, you must live outside of town, você tem que morar longe da cidade, because we don't want you touching people and defiling them. porque nós não queremos você tocando nas pessoas e perturbando essas pessoas. So this woman lived on the outside of town, Então essa mulher, ela morava fora da cidade, and everybody knew why. e todos sabiam o motivo, a razão. She was unclean. Ela era suja. How can she possibly get to Jesus? Como ela poderia então se aproximar de Jesus? If anybody recognizes her, they'll stop her immediately. Se alguém a reconhecesse, iriam parar ela imediatamente. So this lady got creative. Então essa mulher, ela se tornou criativa. She took a blanket, Ela pegou então um lenço, pulled it over her head, colocou sobre a sua cabeça, got down real close to the ground, se ajoelhou próximo ao chão. and then she began to push her way through the Então ground, ela começou a empurrar todo aquele povo que estava à frente de Jesus. making sure that no one could see her face. E ela teve a certeza que ninguém pudesse enxergá-la. And as she's pushing through the crowd, Então, enquanto ela estava empurrando toda aquela multidão, excuse me, com licença, oh, I'm sorry about that. desculpe por isso. Didn't mean to defile you, I'm sorry. Eu não quis te prejudicar, desculpa. Excuse me, Me desculpe. oops, sorry, didn't mean to defile you. Eu não quis te perturbar. And every person that she E cada touches, pessoa que ela tocou, she is defiling with her touch. ela está tornando essa pessoa suja com seu toque. So by the time she gets to Jesus, Então, quanto mais perto ela se aproxima de Jesus, she has broken the law ela então está quebrando a lei de Moisés 185 times, mais de 85 vezes. or however many people she has touched. Eu não sei quantas pessoas haviam ali naquele momento, mas ela quebrou a lei por diversas vezes. So by the time she gets to Jesus, Então, a partir do momento em que ela chega em Jesus, she doesn't want anyone to know what she has just done, ela não queria que ninguém soubesse o que ela havia acabado de fazer, because she broke the law porque 185 times. ela quebrou a lei por mais de 185 vezes. She touches Jesus, Ela tocava em Jesus, gets her healing, ela recebia a sua cura and she can't hide, e ela não poderia esconder, because Jesus will not let her hide. porque Jesus não haveria de deixá-la esconder. Who touched me? Quem me tocou? She comes out trembling, Então ela vem tremendo, because she has been discovered. porque ela havia acabado de ser descoberta. And Jesus says to her, go in peace. Então Jesus diz para ela: vá em paz, Your faith has made you whole. a sua fé te salvou. She prayed illegal prayers Ela fez uma oração ilegal and received her healing. e recebeu a sua cura.
É esse tipo de oração ilegal que Jesus tem Pablo fazendo na nossa parábola. So in the parable, Jesus is advocating for illegal prayers. Então na parábola, Jesus ele está defendendo uma oração ilegal. Just as Pablo has a friendship with Louise, Assim como Pablo tem uma amizade com Luís, God said, you have a relationship with God. Deus diz que você tem um relacionamento com Deus. Go illegal. Vai ilegalmente, Break the law. quebre as regras, Forget the rules. esqueça a lei, Demand attention. implore por atenção. You're a friend of God. Você é um amigo de Deus. A child of the King. Você é um filho do Criador. Strain the relationship. Torne esse relacionamento mais forte com Ele. Test the limits. Teste os limites. Cross the line. Atravesse a linha. Throw caution to the wind. Fale para o vento se mover. Pray illegal prayers. Ore ilegalmente. And the issue for Louise in our parable E a, is disruption. e a questão de Luís, o problema de Luís na parábola é que ele estava sendo perturbador. Louise is in bed with his children. Porque Luís ele estava na cama com os seus filhos. Now, when you're asleep with your kids at midnight, Quando você está dormindo com seus filhos à meia-noite, your children are angels when they're sleeping. os seus filhos, eles são anjinhos quando eles estão dormindo na madrugada. If you wake your children up at midnight, Agora, se você acordar os seus filhos durante a madrugada, they are demons. eles se transformam em demônios. Do not wake my children up right now. Não acorde o seu filho durante a madrugada. They're sleeping. Eles estão dormindo. And so for Louise, the issue is disruption. Então, para Luís, a questão era a perturbação. Pablo, go back to bed. Pablo, volte a dormir. Get off my property. Saia da minha casa. Hear it carefully. Escute cuidadosamente. Answered prayers are disruptive. Orações ilegais são orações perturbadoras. They accelerate things in the kingdom. Elas aceleram as coisas no reino. They change things in the kingdom of God. Elas transformam as coisas no reino de Deus. They actually accelerate the activity of God. E in na the earth. verdade, ela acelera a atividade de Deus dentro de você. This is why Jesus, when he would heal people, he always said to them, don't tell anybody. E é por isso que quando Jesus ele curava as pessoas, ele dizia: não diga a ninguém. Because every miracle he performed was disruptive. Porque cada milagre que ele realizava trazia perturbação. Every miracle was accelerating the slide to Calvary. Cada milagre que ele realizava estava acelerando o seu processo para a cruz. And just as miracles were disruptive for Jesus' ministry, E assim como as orações eram ilegais para Jesus e perturbadoras durante seu ministério, they are disruptive in the earth today. elas também são perturbadoras aqui na terra. You've been asking God for something in your family. Você tem pedido a Deus por algo na sua família. When God answers that prayer, Quando Deus responde a essa oração, there's going to come a disruption in your family virá uma perturbação na sua família and an acceleration of God's e activity. depois uma aceleração do mover de Deus em você. And some of us are asking things of God E alguns de nós estamos pedindo coisas para Deus that are actually going to disrupt things in our cities. que na verdade vai trazer perturbação em nossas cidades. And God says something like this: E Deus está dizendo algo do tipo: I love your prayer. eu amo a sua oração. I'm going to answer that prayer. Eu vou responder a sua oração. You're actually praying according to my will. Você na verdade está orando conforme a minha vontade. I want to send revival to your city. Eu quero trazer um milagre na sua cidade. Just not yet. Ainda não. It's too disruptive. É muito perturbador. I've got more to balance than just your city. Eu tenho mais para fazer do que apenas a sua cidade. I've got the whole nation of Brazil, Eu tenho toda a nação do Brasil, Argentina, Argentina, Colombia, Colômbia, the United States, os Estados Unidos, Japan, Japão, Australia. Austrália. I've got a whole globe that I'm working with right now. Eu tenho todo o globo que eu estou trabalhando agora. And I'm not ready to
answer your prayer yet, E eu não estou pronto para atender as suas orações agora. because when I do, Porque quando eu atender a sua oração, it will cause a domino effect that will touch nations. trará um impacto tão grande que tocará as nações. And I'm just not ready to tip that domino. Eu não estou pronto para fazer isso ainda. So keep praying that prayer. Então continue fazendo essa oração. I love that prayer. Eu amo essa oração. It's in my will. É a minha vontade, Just not yet. mas ainda não. Somebody needs to be dissatisfied with that answer. Alguém precisa ficar não satisfeito com essa resposta. Somebody needs to push back, Alguém precisa dar um passo atrás. just like Pablo is pushing back on Luis. Assim como o Pablo está fazendo com Luiz. Push back on God Faça o mesmo com Deus. and say, I can't live with that answer. E diga, eu não consigo viver sem essa resposta. When you see what Jesus is teaching in this parable, Quando você vê o que Jesus está ensinando nessa parábola, he is actually saying to us, ele está, na verdade, nos dizendo: get ready for this now. se prepare para isso. He is saying, challenge God's sovereignty. Desafie a soberania de Deus. Push back. Insista. No, I don't think Jesus is telling us to challenge God's sovereign wisdom. Eu não sei se, eu não creio que Jesus está pedindo para a gente desafiar a sabedoria da soberania de Deus. And I don't believe he's telling us to challenge God's sovereign purpose. E eu não creio exatamente que ele está aqui querendo questionar o propósito divino de Deus. But I see an invitation in our parable Mas eu enxergo um convite na parábola to challenge God's sovereign timing. para que nós possamos desafiar o tempo da soberania divina. When you know you're praying according to the will of God, Quando você sabe que você está orando mediante a vontade de Deus, you know God is going to answer your prayer. você sabe que Deus ele vai responder às suas orações. And the only thing holding it back is God's timing. E a única coisa que está impedindo aquela realização da vontade de Deus é o tempo dele. There is an invitation in our parable Existe um convite na nossa parábola to push back on God para insistir em Deus and say, I need 3 loaves now. e dizer: eu quero os 3 pães agora. Pablo is saying, I've got to have your 3 loaves now. Eu preciso ter os seus 3 pães agora. I don't need your 3 loaves in the morning. Eu não preciso dos seus 3 pães pela manhã. The bakery is open in the morning. The bakery is open in the morning. A caixa deu problema. Yeah, it had a problem with the speaker. I can't hear at all. I really can't hear. I Did can't it hear. stop? It stopped. Yeah. Is it back? Waiting for it to Give me a sentence. Give me just one sentence. Let me see if I can try. Deu corte aí, eu senti o barulho na hora. We're hoping for it to come back. Is it back now? Yeah, yeah. We have- I'll ask you for a favor though. If you can go a little bit make your message a little bit shorter, it would be better because I'm hearing something at the end of the earbuds. You know what I mean? Like I'm hearing this noise, this weird noise. You know what I mean? Yeah. So what I'm gonna ask you is for you to go a little bit shorter, right? Is that okay? Yes. Okay. Dá pra fazer com fone. Dá pra fazer. Are you able to hear now? Yeah, but with the sound, you know what I mean? Okay. Stretchy sound. So you can hear me now. Yeah. Okay. And you can adjust your volume if you need to. You've got that volume there to adjust it as you need to. Okay, Just okay. Move it. Yeah. Move it in the right way. There. We're back. Yeah. There is a kind of
Existe um tipo de oração that receives today que nós recebemos hoje, what God was going to do tomorrow. o que Deus iria fazer amanhã. It's the kind of praying that Jesus is teaching us. É o tipo de oração que Deus está nos ensinando. It's a bold kind of prayer. É uma oração ousada. It reminds me of a story with Mary Me faz recordar acerca de uma história de Maria, receiving today recebendo hoje what God was going to do tomorrow. o que Deus iria fazer amanhã. Mary is at a wedding. Maria estava em um casamento. Her son Jesus is at this wedding. O seu filho Jesus estava no casamento. And she says to Jesus, E ela disse para Jesus: they have run out of wine. eles esgotaram com o vinho acabou. And Jesus does what he always does in situations like E this. Jesus fez o que ele sempre faz em situações como essa. He checks in with his heavenly Father. Ele verifica com seu Pai Celestial Abba, how do you feel about this? e ele questiona: Abba, como é que você se sente a respeito disso? Mom says they're out of wine. A minha mãe está dizendo que o vinho acabou. And it's as though the Father answered something like this. Então o pai respondeu algo do tipo: Not a good time, son. não é uma boa hora, filho. Too disruptive. É muito perturbador. Because, son, when you do that first miracle, Porque, filho, quando você realizar o primeiro milagre, once they know you do miracles, quando eles finalmente irão saber que você faz milagres, it's going to be disruption after disruption. será perturbação, mais perturbação, And it's going to go straight to Calvary. e irá te levar direto para o Calvário. And I'm just not ready to tip that domino yet. E eu não estou pronto ainda para realizar isso que eu quero fazer na sua vida. Not a good time, son. Não é um bom tempo, filho. So Jesus turns to his mom Então Jesus, ele vira para sua mãe and he says to her, it's not a good time. e ele diz para ela: não é um bom tempo, não é uma boa hora. And actually what he said is literally this. E na verdade o que ele disse foi literalmente isso: My time has not yet come. ainda não é chegado o meu tempo. And what Jesus means is this. E o que Jesus quer dizer é o seguinte: The time for his miracle ministry has not yet come. o tempo para o seu ministério de milagre ainda não é chegado. Mary pushes back. Maria insiste. And she's like, we don't need wine tomorrow. E ela fica pensando: a gente não precisa do vinho amanhã. The wedding is now. O casamento é agora. We need wine now. Nós precisamos do vinho agora. And Mary says to the servants, whatever he says to you, do it. Então Maria diz para os servos: o que ele disser para vocês, faça. And Jesus is like, I just told you, it's not a good time. E Jesus fala: não, acabei de te dizer, não é um bom tempo, não é uma boa hora. But Mary's not going to live with that answer. Mas Maria, ela não vai viver com essa resposta. And she pushes back on Jesus. E ela insiste em Jesus. And she is going to cash in on her relationship with Jesus. Então ela vai fazer uma afirmação com o relacionamento que ela tem com Jesus. She's like, the Bible says, children, obey your father and your mother. A Bíblia diz que o filho obedece o seu pai e também a sua mãe. And she's going to use her relationship as Jesus' mother Então ela vai usar o relacionamento que ela tem com Jesus como mãe de Jesus to get the wine she wants. para ter o vinho que ela está pedindo. Don't look at me like we have no relationship. Não olhe para mim como se a gente não tivesse relacionamento. I carried you in my womb. Eu te carreguei no meu ventre. I pushed you into the world. Eu te coloquei no mundo. I nursed you. Eu cuidei de você. Fed you. Eu te I alimentei. clothed you. Eu coloquei roupa em você. Eu te treinei. I raised you. Eu te criei. Now that I need something, Agora que eu preciso de algo da sua parte, can I get something from you now eu in my time of posso need? ter algo de você agora no meu tempo de necessidade. She's cashing in on her relationship with Jesus Então ela está se apropriando do relacionamento que ela tem com Jesus, because she wants wine. porque ela quer o vinho. And Jesus is now caught between his mother and his father. E Jesus agora ele está em um dilema com a sua mãe e com o seu pai. His mother says, give me wine. A sua mãe está falando: me dê vinho.
And his father says, not a good time. E o seu pai está falando, não é chegada a hora. Mom, Mãe, Abba, Abba, Mom, mãe, Abba. Abba. She's pulling the mother card. Ela está pegando a carta na manga que ela tem da sua mãe. And Abba's like, yeah, I know. What can you do about it? E Abba está tipo, eu sei, mas o que é que você pode fazer a respeito? And Mary actually gets her wine before it was time. E Maria, na verdade, ela recebe o vinho antes do tempo. She triggers the supernatural ministry of Jesus before it was supposed to happen. Ela consegue ter para si a revelação do sobrenatural de Jesus antes do tempo certo. Because of relationship. Por conta do relacionamento que ela tinha com ele. What Mary does in this story is fascinating. O que Maria faz nessa história é fascinante. She gets today what God was going to do tomorrow. Ela pega hoje aquilo que Deus iria fazer amanhã. And she actually changes times and seasons. E na in the verdade, ela mudou tempos e estações no reino de Deus. and brings Jesus' miracle ministry into the earth before the time. E traz o ministério de milagres de Jesus para a terra antes do tempo. This is the kind of praying Jesus is teaching us in our parable. Esse é o tipo de oração que Jesus está nos ensinando na parábola. Push back on God, Insista em Deus, challenge the timing, desafie o tempo and say, I don't need 3 loaves of bread tomorrow. e diga, eu não preciso dos 3 pães amanhã. Pablo says, my friend Marco is in my house right now. Pablo diz, o meu amigo Marcos está em minha casa agora. I need 3 loaves now. Eu preciso dos 3 pães agora. And if you need something from God now, Se você precisa de algo da parte de Deus agora, if you have a relationship with Him, se você tem um relacionamento com Ele, you can push back on the relationship. você pode insistir com base no relacionamento que você tem Say, I need 3 loaves now. e dizer, eu quero os 3 pães agora. This is a bold kind of prayer. Esse é o tipo de oração It's ousada. a dangerous kind of É um prayer. tipo de oração perigosa. Some people call it illegal. Algumas pessoas chamam de ilegal. Some people say you can't talk to God like this. Algumas pessoas falam, você não pode falar com Deus dessa maneira. He is the sovereign God of the universe, Ele é o Deus soberano do universo. and you're only a little human being. E você é apenas um pequeno ser humano. But Mas you have a relationship. você tem um relacionamento com Deus. Have been cultivating a friendship with God. E você tem cultivado uma amizade, um relacionamento com Deus. Now you can come to that friendship, E agora você pode se achegar a essa amizade receive today e receber hoje do tomorrow. o que Deus faria amanhã. This is a bold kind of prayer. Esse é um tipo de oração ousada. There's another word in our parable that's very bold. Existe uma outra palavra na nossa parábola que ela é muito ousada. It's the word persistence in verse 8. É a palavra persistência no versículo 8. I'm not going to take time to do a word study on this. Eu não vou gastar tempo para fazer um estudo bíblico. I'm just going to give you the final answer. Eu vou te dar apenas a resposta final. The meaning of the word persistence in verse 8. O significado da palavra persistência no versículo 8. Let's go ahead and read verse 8 one more time. Vamos ler o versículo 8 mais uma vez. Luke 11 verse 8. Lucas 11, versículo 8. This is our second colorful word in the parable. É a nossa segunda palavra colorida na parábola. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mista. The word persistence.
A palavra persistência. Can you find that word in the Portuguese? Importunação. Because of his persistence. Por conta da sua importunação. It's a very strong word. É uma palavra muito forte. Pode ser importunação como persistência. And it's not pointing to Pablo doing this. E não está direcionando no agir de Pablo, no ato de Pablo bater na porta. It's pointing to the fact that Pablo is doing it at midnight. Está direcionando ao fato de que Pablo está batendo na porta às meia-noite. It's pointing to Pablo's rudeness. Está apontando para o fato de Pablo ter feito alguma coisa feia. He is being invasive. Ele está sendo invasivo In Luis's life. na vida de Luiz. And this is how Jesus is teaching us to pray. E é assim que Jesus está nos ensinando a orar. And the word actually means this. E a palavra, na verdade, significa o seguinte. Now, John, there is no one English word for this. Agora, não existe uma palavra em inglês para isso. There's no one Portuguese word for this. Não existe uma palavra em português para isso. So try to translate this the best you can. Então, tente traduzir da melhor maneira possível. Strong-facedness. Strong-facedness. Eu vou criar a palavra, beleza? Vocês aceitam eu criar a palavra? Vamos lá, vou tentar mais uma vez. Strong-facedness. Me ajudem, alguém tem? It's this. Um carão, né? Um carão. Tá bom, gostei. This is how Jesus is teaching us to pray. É assim que Jesus está nos ensinando a orar. I can't live with that answer. Eu não consigo viver com essa resposta. We don't need revival in Brazil next year. Nós não precisamos do avivamento no Brasil ano que vem. We don't need revival in Brazil. Nós não precisamos do avivamento no Brasil na próxima We don't estação. need revival in Brazil next week. Nós não precisamos do avivamento no Brasil na semana que vem. We need revival now. Nós precisamos do avivamento no Brasil agora. This is the kind of praying we are to pray in this parable. Esse é o tipo de oração que temos que fazer nessa parábola. Bold prayers. Uma oração ousada. And it's all because of relationship. E é sempre por conta de relacionamento. You've been living in intimacy. Você tem vivido em intimidade. You have been immersed in His presence. Você está imergindo na presença de Deus. You have gotten close to Him. Você tem se aproximado dele. And now you have relationship. E agora você tem relacionamento com ele. When you have E relationship, quando você tem relacionamento com Deus, you can pray in a way that's illegal. você pode fazer uma oração ilegal. They said, you can't talk to God like that. People said, you can't talk As to pessoas God disseram, você não pode falar com Deus desse jeito. like that. And you said, I wasn't talking to you. E você fala, eu não estava falando com você. I was talking to my friend. Eu estava falando com meu amigo. Let's stand. Vamos nos levantar. Do you need something from God now? Quem aqui precisa de algo da parte de Deus hoje? I want to invite you to pray like Jesus has taught us in this. Eu quero te convidar a fazer a mesma oração ousada que Jesus nos ensinou a fazer nessa parábola. Facedness. Você vai orar com esse carão. Push back on God. Insista no seu relacionamento que você tem com Ele. I need 3 loaves now. Eu preciso de guerreiros agora.
voice is very weak, Agora, a minha voz ela é muito fraca. and I'm not able to yell on a microphone. E eu não consigo gritar em um microfone. So I'm finished now. Então, eu acabei agora. But here's what I invite you to Mas eu estou te convidando para fazer algo. do. I'm gonna count to 3, Eu vou contar até 3. and when I do, E quando eu contar, I invite you to pray some illegal prayer. eu convido você a começar a fazer oração ilegal nesse lugar. I invite you Eu quero te convidar to get in the face of your beloved para que você se aproxime da face de Deus and say, I need 3 loaves now. e comece a dizer: eu quero os meus 3 pães agora. Jesus, we need revival now. Jesus, traga o avivamento para a nossa cidade, para o nosso país agora. 2, 2, 3. 3.